Eu estou compartilhando com vocês uma série de vídeos sobre os arquétipos do zodíaco e eu acredito que você entender aí sobre a sua essência solar, se você é do elemento fogo de Sagitário, que é sobre o arquétipo que eu vou estar falando hoje, eu acredito isso que pode melhorar aí a forma de você ativar os seus arquétipos e você entender se você já tem muito elemento fogo ou se você não tem elemento fogo, que isso pode te ajudar a melhorar na ativação dos seus arquétipos, tá? Bom, eu sempre falo do meu próprio exemplo, já dei esse exemplo no vídeo anterior, que eu falei sobre o arquétipo do signo de Leão e falei sobre Áries também, que no meu caso eu sou uma capricorniana e eu tenho muito elemento terra no meu mapa. Então, seria inteligente da minha parte observar esse ponto, né? Esse ponto muito importante de não trazer mais arquétipos que tenham elemento terra ou uma energia mais aí de governante, compreende? Eu já ativei até o arquétipo do imperador e foi numa época que eu não fazia essa associação com o mapa astrológico, sobre elementos, tudo quanto é tipo de arquétipo que falava, que ajudava a atrair dinheiro mais rápido, eu estava ativando e eu não me atentei a nada disso, eu nem imaginava que podia acontecer nada disso, de estagnar essa sombra. Foi onde que eu acabei descobrindo aí na marra, né, acessando sombra sem saber que eu estava acessando sombra, que eu não estava tendo os resultados que eu queria. Então eu acredito que essa série de vídeos pode te ajudar a entender, tá? E eu também vou deixar o contato da Gabriela Standi, que é uma astróloga, é uma colega minha de profissão, ela é terapeuta integrativa e ela trabalha com mapas astrológicos, o trabalho dela é incrível. E se por acaso você não entende, faça seu mapa astrológico, tá? Para quem já se familiariza, tem noção de como já é, entende um pouco sobre as casas ali, procure os mapas aí que são gerados na internet gratuito, procure sites que são seguros aí para você fazer a ativação desses arquétipos de uma forma mais consciente para você atingir seu resultado. E para você que não tem noção nenhuma, busque uma astróloga para você entender aí mais sobre esses elementos. E se por acaso vocês quiserem, eu posso estar trazendo um pouco mais sobre os elementos aqui, deixando aqui no canal também, tá? Então comenta que vocês vão me ajudar a trazer o que vocês querem que eu traga pra cá, tá bom? E outra coisa, curte esse vídeo porque é uma forma de eu saber que vocês estão gostando e eu continuo trazendo aqui essa série sobre os arquétipos do zodíaco, tá? Bom, o arquétipo de Sagitário, gente, eu confesso pra vocês que é um arquétipo que eu não tenho muita familiaridade, mas eu acredito que eu tenho ele depois que eu andei pesquisando, porque eu exploro muito as coisas com relação à parte de religião, tá? Então, assim, o arquétipo de Sagitário é a representação da busca da verdade, da expansão de horizontes e do significado da vida, porque eu sou uma dessas pessoas que eu vou atrás do porquê de tudo. Então, ele é o terceiro e último signo do elemento fogo, e a energia ela não está mais focada numa sobrevivência individual ou também numa autoafirmação de identidade. O fogo de Sagitário é o fogo da sabedoria, a brasa que ilumina grandes ideias, as filosofias, a espiritualidade, o conhecimento superior. Então ele está intimamente ligado com o explorador, do filósofo ou do centauro, o arqueiro, tá? Então a sua flecha está sempre apontada ali para o alto e para longe, movida pelo impulso de ir além das fronteiras físicas e mentais para descobrir o que tem no outro lado. Então é o arquétipo aí do explorador, tá, gente? Então essa associação ela traz uma necessidade de liberdade, de otimismo, de fé na vida. Então, o explorador maduro, ele aprende, ele vive para poder aprender e para ensinar. Então, viaja, estuda as leis do universo, conecta culturas, distribui ali entusiasmo por onde passa. Então, existe uma mente muito aberta e generosa para o lado positivo, mesmo em piores situações, tá? Então, Sagitário, ele resolve os problemas olhando todo um cenário completo, encontrando propósito na dor e guiando os outros através da esperança. Então, para ele, a vida é uma grande aventura e o maior pecado é a estagnação, de viver uma rotina tipo ali medíocre, sem sentido. Tem que ter um sentido, tá? E tô olhando para cá porque eu precisei anotar, tá, gente?
Eu preciso anotar tudo, porque senão fica umas coisas sem pé e sem cabeça, e aí eu falo mais que a boca. Então, no entanto, gente, tem a questão, um ponto de perigo aqui, que faz parte da essência do arquétipo de Sagitário. Por quê? Na sombra é quando a busca pela verdade se transforma numa ilusão de ser ali o dono da verdade, né? Então, quando a fé se transforma ali num fanatismo, o filósofo ele vira um pregador arrogante. Então, nessa frequência distorcida, a pessoa pode passar a acreditar que a sua visão do mundo ela é única e é a mais correta e perfeita que existe, se tornando aí uma pessoa dona da razão, julgando os outros, se colocando ali acima da moral de todo mundo, né? Então a busca por liberdade, ela vira ali uma irresponsabilidade crônica, que a pessoa foge dos compromissos reais da vida, e é como se fosse uma máscara, né, para essa incapacidade de liderar com realidade no e cru através do otimismo tóxico, de uma negação infantil ali dos problemas, enfim, tá? Mas é um arquétipo que na luz, né, o arquétipo de Sagitário, ele é o explorador sábio. Ele vai atrás de explorar tudo. E não é uma questão, gente, de viajar, uma coisa física, explorar dessa forma. Talvez você seja do signo de Sagitário, você tenha na sua essência ali, né, o seu signo solar seja Sagitário, e você fala, Glécia, mas eu tenho esse signo esse explorador sábio aí, mas eu não viajo. Talvez o seu explorar é através do quê? De livros, é através ali de buscar os porquês ali das religiões. Você compreende? O explorar dele é ir além das fronteiras. Compreende? Não é às vezes um explorador de viajar, de ir para longe, fazer um mochilão, não. Mas pode ser também nessa questão de viajar. Depende muito da posição das outras casas astrológicas, por isso que eu falo, vale você buscar fazer seu mapa astral para você poder entender aí se você tem muita predominância desse arquétipo no seu mapa, em outras casas astrológicas ali, porque vai te ajudar a melhorar a ativação dos seus arquétipos, tá? Bom, o lado luz desse arquétipo, né? O Sagitário é o explorador sábio. O lado luz é o otimismo, gente, e fé. Uma confiança que ele tem na vida e no futuro. Ele acredita genuinamente que tudo vai dar certo e consegue extrair lições de qualquer obstáculo, né? Não tô falando que não deve ser fácil, a pessoa passar por um perrengue ali, com fé, tem dia que vai estar com fé, talvez não, mas é uma coisa assim que não é uma oscilação assim contínua. Alguma coisa no fundinho daquela pessoa e do coração tá dizendo, não, isso vai passar, esse obstáculo aqui eu vou conseguir vencer, já deu tudo certo, e passa aquele obstáculo ali, tá muito conectado com isso, tá? E também a mente aberta. Tive a impressão que meu gato estava aqui. E outro ponto na luz do arquétipo de Sagitário é a mente aberta e a sabedoria, porque ele deseja constantemente aprender, estudar, filosofar, compreender as diferentes culturas, crenças, pontos de vistas. Essa também é a questão da mente aberta da sabedoria, essa conexão que eu falei para vocês, tá? E também o amor pela liberdade, porque é uma independência espiritual e mental que esse arquétipo ele não se aprisiona em dogmas e ele incentiva as pessoas que estão à sua volta a essa liberdade também. Então, dificilmente pessoas que têm na essência o arquétipo de Sagitário, que é esse explorador sábio, eu acredito que dificilmente essas pessoas tenham aí uma religião. E se tiver uma religião, não vai ser uma coisa que aprisione, porque a partir do momento que essa pessoa sente que está sendo presa, ela já não fica mais, porque é uma pessoa que busca muito a liberdade para tudo, liberdade para pensar, para poder se expressar. Não é uma pessoa que fica presa em nada, assim, sabe? Essa é a sensação que eu tenho, tá? E também a questão do espírito de aventura no lado sombra, ou no lado luz, desculpa. E a questão do espírito de aventura, porque também tem coragem para poder explorar o desconhecido, né? Aí entra essa parte que se é uma pessoa que tem mesmo ali na essência, ou que tem bastante desse arquétipo no mapa, é uma pessoa que consegue explorar o desconhecido, que vai viajar, que muda de rota, que se joga em novas experiências de peito aberto. Então é uma pessoa que ela realmente tem esse espírito de aventura, tá?
E outro ponto na luz é a generosidade e o entusiasmo, porque é uma energia alegre, é uma energia contagiante, que coloca as pessoas ali para cima e funciona como um farol de esperança ali em momentos difíceis, tá? E também, outro ponto da luz é a sinceridade e o idealismo, tá? Porque busca viver de acordo com a verdade, com os seus valores ali altos, morais. Então, ele luta realmente por grandes causas e ideais ali humanos, tá? Então, é uma pessoa muito humana também, é muito sincera. Então, ela busca viver de acordo com o que faz sentido ali, com valores de morais, sabe? É um arquétipo que fala muito sobre liberdade, tá, gente? Muito, muito, muito. Então, talvez você fale assim para mim, mas eu não tenho esse signo na minha essência, aqui no meu sol. E aí, pode ser que você tenha ele em várias casas astrológicas, ele tenha predominado aqui. Por exemplo, no meu caso, gente, eu tenho Capricórnio repetido várias vezes ali no meu mapa astrológico. Eu tenho na casa 12, na casa 11. Eu tenho outras casas também, mas duas casas que eu não lembro. Então o signo ele pode, né, se repetir. Então o arquétipo de Sagitário ele também pode se repetir, assim como o meu arquétipo de Capricórnio se repete no meu mapa ali. Então é importante você olhar esses detalhes, que eu acredito que você, equilibrando tudo isso, você consegue alcançar seus objetivos aqui. Eu testo tudo, gente, testo tudo. E quando eu equilibrei, né, porque eu sempre estou mudando de arquétipos ali, porque eu ainda não consegui encontrar um que converse ali direitinho, que eu goste ali da energia, enfim. Às vezes eu testo os arquétipos aqui para poder trazer conteúdo para o canal, mas eu ainda não consegui encontrar um equilíbrio legal ainda. É teste, gente, é tudo teste nessa vida. Agora vamos falar da sombra. A sombra de Sagitário, né, pode virar aí o dono da verdade responsável. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado não, né, gente? Tem que parar de falar isso. Porque faz parte do arquétipo, não adianta. Em algum momento você pode entrar nessa sombra, assim como eu posso entrar na sombra dos arquétipos aqui, que isso já aconteceu várias vezes. Então, na sombra, Sagitário, né, esse explorador sábio, ele pode querer virar o dono da razão. Então, pode ter uma tendência à arrogância intelectual, dando sermões nos outros e agindo como se soubesse de tudo e as outras pessoas fossem aí ignorantes, tá? E a irresponsabilidade e a inconstância, porque pode ser uma dificuldade crônica de criar raízes, de cumprir promessas, de lidar com as tarefas chatas do dia a dia, fugindo ali quando exige situações de maturidade, sabe? E a sinceridade grosseira, aqui é outro ponto assim bem, bem complicado. Ai, caramba, peraí, gente. Peraí, calma aí, gente. Uma pausa. Que eu perdi a minha anotação aqui, gente. Fui lá para baixo. Peraí, gente. Ai, vocês me desculpem, mas eu não edito o vídeo, gente. Talvez eu acelere essa parte aqui, peraí. Um minuto, gente. Achei. Pronto, gente, voltei. A seriedade grosseira na sombra do arquétipo de Sagitário, porque pode confundir o falar a verdade com a falta de tato e grosseria, tá?
Porque a pessoa pode ferir as outras pessoas de forma verbalmente, sem qualquer empatia ou sem filtro, tá? Sabe aquela sinceridade que não precisa ser tão grosseira, que às vezes você quer falar, talvez, para uma pessoa ali que seja tá agindo desagradável com você. Vamos colocar com esse exemplo aqui. De repente você solta uma sinceridade grosseira ali que ninguém tem coragem de falar e de repente você solta aquilo. Então esse ponto aqui faz parte da sombra do arquétipo de Sagitário, tá? Às vezes a língua vem bem afiada também. E outro ponto na sombra aqui é a questão do otimismo tóxico, tá? Que é a parte da negação. Por quê? Fingir que os problemas não existem, rir da própria desgraça de forma evasiva e ignorar a realidade prática até que a situação vire um puro suco do caos, tá? Isso aí entra até como uma negação e uma fuga desse arquétipo que precisa de um pouco de atenção, se por acaso você tem ele no seu sol ou se você tem ele muito aí no seu mapa astrológico, tá? E o excesso de fanatismo também é um ponto na sombra desse arquétipo, porque a tendência é, às vezes, de exagerar nas coisas, que seja em comida, bebida, nos gastos, e a pessoa se bitolar de forma cega, até mesmo numa ideologia, numa religião, numa filosofia, isso é do arquétipo também. Pessoas que entram numa determinada religião e de repente a pessoa bitola naquilo, não pensa em outra coisa. Enfim, eu conheço uma pessoa desse que tem, né, esse arquétipo aí no seu sol e eu conheço essas pessoas, já me falaram que essa pessoa ela bitolou, ficou 7 anos ali na igreja e a pessoa ficou bitoladona, não fazia outra coisa, ela só ia para a igreja, ela não tinha um lazer, a pessoa não saía para comer um lanche, não saía com os amigos, era trabalhar, porque tinha que trabalhar, mas na primeira oportunidade ela estava lá dentro da igreja. Então isso virou aí um fanatismo fora do comum. Ninguém podia conversar com essa pessoa, ah, você vai para o inferno, tá? Porque o diabo vai vir buscar você. Então a pessoa ficou bitolada. E aí essa pessoa eu conheço, e as mesmas pessoas que eu conheço, conhecem ela, falam a mesma coisa. Ela ficou fanatisma, ela ficou fanática pela religião. E de fato, a gente falou que não conseguia conversar com essa pessoa porque tudo ela falava da igreja, tudo era o diabo, que não sei o que, tudo. Então, infelizmente, esse é um ponto de sombra desse arquétipo, tá? E o medo de vinculação, tá? Exagerar compromissos, relacionamentos ou responsabilidades financeiras como uma prisão. Ela prefere ficar pulando aí de galho em galho, tá? Tem que tomar um pouco de... a sombra do arquétipo, né? Não adianta falar cuidado, a sombra, faz parte, tá? Então, gente, todo arquétipo tem lado luz e lado sombra, que é muito importante você observar o seu signo solar aí, ou se você tem muito desse arquétipo no seu mapa, tá? Porque tudo tem lado luz e sombra. E aí é importante ver se você já tem muito excesso de fogo, muito excesso de terra, para você saber dosar o elemento e saber qual arquétipo você vai trazer. Porque se você já é desse arquétipo, né? O arquétipo aí de Sagitário, e você traz uma energia parecida, talvez você não vá alcançar aquele objetivo, porque você já tem dessa energia. Aí é interessante você trazer um arquétipo que combine com essa energia ali para te ajudar a alcançar seu objetivo. Não que seja uma energia totalmente oposta, porque eu acredito que pode dar algum tipo de conflito, algum tipo de choque, sei lá, e também você não alcançar seu objetivo. Então é escolher realmente com cuidado, não faça como eu fazia, tá? Ah, e tal arquétipo eu faturei 5 mil reais numa semana com esse arquétipo. Eu ia lá e ativava. E eu tinha o quê? Resultado nenhum, ou eu entrava numa catarse, eu nem sabia que estava entrando em catarse. Então, por isso que é importante. Depois que eu aprendi dessa forma, me ajudou também, tá? E aí eu vou sempre testando arquétipos diferentes aqui, por curiosidade mesmo também. Agora que eu já sei como fazer ali, eu ainda não encontrei um arquétipo
que, tipo assim, cara, esse arquétipo, eu gostei dessa energia, me ajudou a alcançar aqui, eu senti uma certa diferença, eu vou continuar com ele durante um tempo. Eu ainda não senti, não encontrei esse arquétipo, mas a hora que eu encontrar, eu volto aqui para contar para vocês. Então, eu acredito que vocês, sabendo desse lado luz e sombra, desses arquétipos aí, com base no mapa astrológico, eu acredito que pode ajudar vocês a melhorar a ativação dos arquétipos aí desse outro lado. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!